Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição da nossa Video Newsletter. Em janeiro, a gente passou a maior parte do tempo em recesso, ainda sem o início do ano judiciário do STF, mas nem por isso faltou movimento. Diversas operações foram deflagradas pelo Supremo Tribunal Federal já no primeiro mês, com destaque aquelas ligadas à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Mas, como para a gente não interessa falar de casos concretos, mas sim de modificações importantes no mundo penal empresarial, nessa semana a gente vai falar de dois novos crimes que entraram em vigor agora em janeiro, o bullying e o cyberbullying. Trata-se de uma inovação de extrema importância para todas as empresas ligadas à área de educação, mas não só. A prática do bullying, agora definida em lei, pode acontecer em qualquer lugar, inclusive em ambientes laborais e corporativos. Trata-se de um problema sério que agora ganha contornos penais. Então, vamos dar uma olhada nesses novos crimes e quais podem ser seus impactos no âmbito penal empresarial e na sua atividade. Bullying e cyberbullying. A Lei Federal número 14.811 de 2024 inseriu no Código Penal o novo crime chamado intimidação sistemática ou bullying. Segundo a lei, comete esse crime quem intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Já dá para ver de cara que é um tipo penal bastante amplo e que pode abarcar uma série de eventos diferentes. A gente também pode dizer que é um tipo penal, infelizmente, bastante mal redigido e que causa muita dificuldade em identificar o que exatamente passou a ser criminalizado. Em primeiro lugar, o uso do termo intimidar sistematicamente já causa grande dificuldade de compreensão do delito, já que a intimidação depende de um jogo de forças. O Código Penal, ele costuma utilizar, para esses casos, o verbo constranger. O termo sistematicamente também é estranho à legislação e certamente foi utilizado não no seu aspecto mais técnico, que seria fazer parte de um sistema, mas em sua vertente mais popular, que seria sinônimo de reiteradamente. Em segundo lugar, é irrelevante dizer que a prática pode se dar individualmente ou em grupo e com uma ou mais pessoas, já que todo crime, salvo raríssimas exceções, podem ser cometidos em coautoria nos termos do artigo 29 do Código Penal. Também é redundante dizer que o delito deve ser cometido de modo intencional e repetitivo. Todo crime é descrito na sua forma dolosa e, portanto, de maneira intencional. É por isso que o tipo de homicídio é matar alguém, sem a necessidade de dizer que é matar alguém intencionalmente. Mas tirando esses problemas de redação formal, o mais difícil é identificar o que de fato é a prática do bullying segundo o Código Penal. Após prescrever que o delito é intimidar sistematicamente, o tipo penal determina que essa intimidação deve ser feita mediante violência física, e aqui ok, é fácil de saber do que se trata, ou de violência psicológica, um conceito bastante amplo e vago, sem uma definição precisa. O que seria abrangido por esse conceito de violência psicológica? Brincadeiras reiteradas, como é comum entre crianças e adolescentes, apelidos, mas que tipo de apelido? Quais seriam os limites entre atividades lúdicas e uma violência psicológica? Mas não para por aí. A redação do tipo também diz quais atos devem ser cometidos para que haja intimidação sistêmica. E um deles é atos de intimidação. Ou seja, intimidar por meio de atos de intimidação. Outros deles são mais fáceis de identificar, como atos de humilhação e discriminação. No entanto, também há previsão de atos como ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. E também aqui é muito difícil entender o que seriam ações morais, ações virtuais, por exemplo. É uma difícil compreensão.
E tudo isso apenas se não houver motivação evidente. Veja só, ou seja, se eu justificar porque eu estou perseguindo alguém, eu não cometo crime. É muito complicado a redação desse tipo penal. O problema é que se uma incriminação é vaga e imprecisa, ela pode abarcar muita coisa. As queixas coletivas sobre um colega podem caracterizar bullying? Elas teriam justificação evidente? Onde que está esse limite? Sem essas respostas, por enquanto, a gente tem que finalizar dizendo que esse crime só prevê a pena de multa, não tem previsão de pena privativa de liberdade. No entanto, caso cometido por menores de 18 anos, podem ser prescritas quaisquer das medidas socioeducativas, entre as quais a internação em estabelecimentos como a Fundação Casa. O cyberbullying é definido como a prática do crime que a gente já analisou anteriormente, cometido por meio de rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitida em tempo real. Nesse caso, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Esse crime também deixa em dúvidas algumas condutas que podem ser criminalizadas, como campanhas de internet, críticas massivas. Movimentos importantes da internet podem ser implicados por essa nova lei. E é por isso que nós precisamos ver como os tribunais vão atuar em relação a essas novas incriminações. Bom, é claro que não dá para analisar tudo com a profundidade devida nesses poucos minutos, mas já dá para ter uma ideia do problema que empresas de educação poderão enfrentar com essa nova capitulação. Identificar a prática de bullying e reportá-la às autoridades é um dever das instituições de ensino e a falha nessa atividade pode trazer responsabilidades. Mas, como a gente disse, isso pode acontecer também em qualquer empresa. Do chão de fábrica ao carpete das áreas corporativas, a prática pode acontecer e conhecê-la é muito importante para evitar riscos e responsabilidades. A gente fica por aqui e nos vemos no mês que vem. Até!